Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e a TV Câmara, do conjunto das emissoras legislativas, a nossa missão pública de discutir, apresentar as vocações, as questões internas da nossa comunidade regional. Hoje nós vamos falar sobre exportação, um programa que está sendo desenvolvido com o núcleo recém-instalado em Bauru. A gente participou, inclusive, dessa programação com a presença do vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio Exterior, o Geraldo Alckmin, e toda a estrutura relacionada ao polo do PIEX, ou da Agência Brasileira de Exportação, aqui em Bauru, que atende 150 vagas nesse ponto de partida, sendo 100 delas aqui para Bauru, 25 para Presidente Prudente e outras 25 para os polos de Araçatuba. E o Arnaldo Oliveira, que é monitor do núcleo Atom PIEX aqui em Bauru, vai nos ajudar a entender um pouco e também alimentar você com informações. Arnaldo, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Nelson, essa oportunidade de estarmos aqui, e o nosso trabalho é um trabalho importantíssimo para o município, para os empresários, não só de Bauru, mas lá também da região de Prudente, onde nós temos o nosso polo, o polo de Araçatuba. Então, eu que agradeço você pela oportunidade. Quando a gente fala da Agência Brasileira de Exportação, a Apex, criada em 2004, eu digo efetivamente como programa nacional e tal, a gente vem agora para esta fase relacionada inclusive a oportunidades de pequenos que não conseguem ou têm receios de exportar. Mas antes de a gente entender isso, a gente precisava entender toda essa rede, PIEX, Apex, o próprio núcleo Atom, como vocês se conversam entre si nesse projeto. Ok, aliás, uma pergunta interessante. A Apex Brasil, que é uma agência do governo federal, ela tem esse programa, já como você mencionou, desde 2004 junto ao mercado, dando suporte para as empresas. E debaixo da Apex Brasil está o programa que ela coloca no mercado, que é o Programa de Qualificação para Exportação, que é o PIEX. E o PIEX ele é colocado no mercado para os empresários brasileiros através da Atom Ensino Superior, que é uma faculdade de Sorocaba, e que hoje nós temos o núcleo PIEX de Sorocaba e região metropolitana, e temos também aqui o núcleo de Bauru, com os polos de Presidente Prudente e Araçatuba, onde nós estamos também atendendo a todos os módulos de empresas e empresários do mercado em relação a tamanho e daí por diante. Então nós temos uma perspectiva aí de atuação, lógico, tem muitas oportunidades para o pequeno, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem as outras estratificações do médio, grande, até o grande projeto de multinacionais, por exemplo. Sim, exatamente. Nós atendemos um empresário MEI que deseja exportar, nós atendemos uma microempresa, nós atendemos uma empresa de pequeno porte, nós atendemos uma empresa de médio porte, grande porte e até mesmo as multinacionais que já têm suas equipes que atuam no mercado e elas buscam por reciclagem e até mesmo pela certificação junto à Apex. Só lembrando que toda empresa que participa do programa PIEX, ela no final dos 28 módulos, no final de todo o trabalho que a gente faz com ela, ela tem uma certificação que a Apex libera para que ela possa entrar no mercado internacional, em qualquer região do mercado internacional, onde os seus potenciais clientes vão ter a oportunidade de saber que ela está certificada. Ou seja, ela tem uma inserção, um selo internacional, a certificação aí que abre a porta para pelo menos 224 países hoje. Perfeito, perfeito. Exatamente isso, tá, Nelson? Hoje, qualquer empresa certificada pela Apex, ela vai ter o seu CNPJ, ela vai ter o nome dela, os seus produtos liberado, apresentado para mais de 224 países no mundo todo. Então, com isso ela tem uma oportunidade muito grande em obter
maiores resultados, maiores facilidades para entrar nesses mercados que ela deseja. Hoje, quando a gente fala de exportação ainda, por uma relação cultural ou talvez de desinformação de boa parte, aqui o programa da Apex para poder quebrar talvez esse estigma ou esse paradigma é de que muitos empresários, pequenos ou não, que eles ainda têm medo de exportar ou medo de conhecer o mercado externo. Isso tem sentido? Sim, Nelson, tem sentido sim, até porque o empresário, principalmente o MEI, o pequeno empresário, a pequena empresa, quando a gente faz abordagem a eles dizem, não, mas como eu vou exportar? Isso é muito difícil, isso é complicado, tem o problema da língua, tem o problema das leis, dos acordos comerciais do Brasil, como é que eu faço isso? E na verdade, gente, não é assim não. É muito fácil exportar. E esse nosso programa, que é o PEX, que é o Programa de Qualificação para Exportação, ele dá todo esse suporte, toda essa base para que você, empresário, possa entender como fazer desde o NCM até a parte de exportação, onde a Apex coloca oportunidades em projetos vendedores, compradores e missões, né, que ela leva os empresários para fora do país ou até mesmo traz potenciais compradores para que essas empresas possam participar de rodadas de negócios, de matchmakers, né? As feiras que nós temos tanto fora do Brasil como aqui, isso ajuda qualquer empresário. Então o empresário não precisa ter essa preocupação. Não, exportar não é para mim. Pelo contrário, exportar é para qualquer empresário no mercado que tenha uma marca, que tenha um produto e que queira colocar isso fora do país. Primeiro, ele vai estar dando um suporte muito maior para a sua empresa no mercado brasileiro, em relação à estabilidade, em relação a melhorias nos seus produtos, e principalmente ele também estará ajudando o crescimento da balança comercial brasileira. Claro, a gente está falando aqui, basicamente hoje com o dólar acima de 5 ainda, por várias razões, desse Exatamente. momento aqui gravamos, a fazer produção, né, e produtos específicos para o mercado externo em real e faturar em dólar. Exatamente isso, né? Você imagina, a empresa que hoje ela produz aqui e vende aqui no Brasil, bom, primeiro que ela tem vários impostos para pagar, né? E quando ela exporta, ela não exporta impostos, nós não exportamos impostos, nós exportamos apenas o nosso produto com os custos que nós temos de aduana, de despachante, de transporte internacional, para colocarmos nosso produto lá fora. Então, nós não exportamos impostos. E interessante que, nessas exportações, se a empresa ela estiver cadastrada na SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, e que é muito simples de fazer esse cadastro lá, ela tem a oportunidade de ter de volta os valores dos impostos em relação àquele volume que ela exportou. Isso é interessante. Isso, que nós chamamos isso de incentivos fiscais, depois chamamos de drawback, que é uma outra situação que nós trabalhamos com elas para que elas entendam a oportunidade que elas têm no mercado internacional. Arnaldo, você fala do PEX, um programa de qualificação com 28 módulos nessa vitrine de aprendizado aí, de abertura de acesso ao mercado internacional. Então eu tenho aqui uma qualificação de classificação, tipos de produtos, questões aduaneiras, desembaraços, a forma fiscal com cada país, ou seja, um programa completo. Perfeito. E esse programa ele tem os primeiros 22 módulos, nós tratamos de exportação direta. Então, nós começamos falando lá de NCM, porque para uma empresa poder exportar, ela precisa entender o NCM do produto dela, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que são aqueles 8 dígitos que vai na nota fiscal aqui no Brasil e aqui para o Mercosul, tá? Para regiões da União Europeia, Ásia, outras regiões, nós utilizamos o SH, que são 6 dígitos apenas, tá? Então, o empresário ele precisa entender como o seu produto está classificado dentro da tabela TIP, que é uma tabela internacional. Se o seu produto está classificado de uma maneira correta, significa
que ele tem todas as possibilidades iniciais para colocá-los junto a qualquer mercado internacional. Então, nós começamos por aí. Depois nós falamos de embalagens, explicamos para o empresário como ele pode criar sua embalagem, como ele pode trabalhar com as NBRs para ter uma embalagem adequada a determinados países, uma vez que tem países que têm uma exigência para embalagens, né? Principalmente se for de alimentos, depende muito do nicho, do tipo de produto que ele vai colocar fora do mercado, é um tipo de embalagem. Falamos dos termos, principalmente dos incentivos fiscais, do drawback, que é a maneira dele comprar insumos aqui no Brasil ou importar e ter também IPI, PIS, COFINS de retorno, desde que ele esteja cadastrado na Secretaria de Comércio Exterior. Falamos também dos Incoterms, que são as 13 leis internacionais para que o empresário consiga fazer a precificação dos seus produtos e colocá-lo no mercado internacional. Né? Se ele for vender em FOB, ele precisa saber que ele é responsável, um exemplo aqui, pelo transporte e pelo seguro até o Porto de Santos, porque o FOB ele é utilizado para o modal marítimo. Falamos, por exemplo, do Incoterm CIF. O Incoterm CIF, ele é responsável por esse transporte, por esse seguro, até o porto, lá no país do empresário. Veja que já mudou um pouquinho. E aí falamos, por exemplo, do Ex-Works, que é o sonho de todo empresário brasileiro, que é vender para que o cliente internacional venha retirar a mercadoria dentro da empresa dele. Então, nós damos todas essas dicas para o empresário, que são 13 itens aí dos Incoterms, explicamos cada um deles, para que o empresário consiga formar o seu preço, para que ele não venha a ter problema no futuro, quando ele formar o preço e, de repente, ele entender que ele teve prejuízo naquilo que ele está exportando. Uma ilustração do Ex-Work aí tem, por várias razões, às vezes estratégia de mercado das próprias empresas ou interessados internacionais, que ele deseja vir buscar aqui na origem, porque ele quer cuidar, né, por armazenamento, distribuição de toda a cadeia. Não é que ele não confia aqui no processo, ele prefere fazer isso. Isso muda muito a relação de preço final do produto, né? Exatamente, isso muda bastante, até porque assim, quando o empresário vende pelo Incoterms Ex-Works, ele vai ter que ter um preço um pouquinho menor. Por que a gente diz isso? Porque o cliente dele que vem de fora, ele tem todo um custo, ele vem retirar a mercadoria dentro da empresa e o nosso empresário é responsável só pela mercadoria dentro da sua empresa. A partir do momento que carregou no caminhão, transporte internacional, custos de aduana, custo de transporte internacional, custo de aduanas lá no país dele, é tudo por conta dele. Então, para nós, empresários brasileiros, é importantíssimo nós termos esse cliente comprando de nós e retirando aqui dentro da nossa empresa. É fantástico isso. Nós falamos junto, eu compareci lá na apresentação do Núcleo Atom em Bauru com o programa PIEX, né, com a presença do vice-presidente, o ministro Geraldo Alckmin. A gente conversava muito sobre essa questão que é comum, imagino que na relação com vocês de todos os parceiros dos empresários, falam, mas o Brasil é muito complicado, o Brasil tem questão aduaneira, muito difícil, uma carga tributária com muitas fórmulas, né, que é um processo que está em andamento no Congresso com reforma tributária, enfim, para ver se o desembaraço, a facilitação para esses mecanismos, ou seja, tem programas paralelos nesse momento que podem, logo aqui na frente, daí chamar a atenção do empresário para ele ingressar no PIEX, correr lá, porque tem uma janela de oportunidades no mercado. Existe uma janela muito grande no mercado. Essa parte de desembaraço que você colocou muito bem aí, que é uma das preocupações dos nossos empresários, principalmente do MEI, do pequeno, do médio empresário, existe uma facilidade bastante grande, porque o empresário ele pode contratar por um despachante aduaneiro que faz todo esse trabalho para ele, que ajuda a ele com toda essa questão, pensando nos 22 módulos de exportação direta.
Pensando em exportação indireta, que são os 6 últimos módulos, que fechamos os 28 módulos que nós trabalhamos no programa de qualificação para exportação, os empresários eles podem buscar por comerciais exportadoras, ou até mesmo por tradings, tá? Mas nós indicamos sempre as comerciais exportadoras, porque elas geralmente trabalham já com o nosso produto no mercado e elas podem trazer para o nosso empresário aqui no Brasil potenciais clientes para comprar o produto dele ou deles, tá? E além disso, elas também fazem o trabalho do despachante aduaneiro, que é toda a parte burocrática. Então, o nosso empresário, quando ele começa a exportar, geralmente as empresas que começam a exportar no mercado, Nelson, elas começam através das exportações indiretas, com apoio de uma comercial exportadora ou até mesmo de um despachante aduaneiro. Tá? E a comercial exportadora é legal porque ela dá todo o suporte, desde aqui do Brasil até a mercadoria chegar lá para o cliente no país do cliente. Tá? Então, isso aí é legal para nós e para os empresários. Muito legal. Tem uma rede, então, lá, lógico, já bem consolidada em relação a esse segmento, são uma série de parceiros para ajudar, depois cada um vai poder escolher um caminho com as próprias pernas aí, com a certificação, e depois que aprender a regra do jogo. Agora imagino, do empresário que chega lá, olha, eu tenho aleatoriamente aqui, só para ilustrar, então, uma goiabada cação aqui na Serra da Cuesta, do Unhudo aqui de Botucatu, né, que é uma questão folclórica, que mistura com produto, mas todo mundo vende goiaba, produto de doce de goiaba, mas não da goiabada cação aqui da Cuesta, que tem a sua peculiaridade. O café de torrinha, por uma questão climática aqui do interior, café tem que ser só na outra região, não, a gente tem uma região de café aqui específico, forma um blend especial, desenvolveu uma marca, cachaça, talvez com um produto aqui, né, regional, tem em Minas, tem em São Paulo, também sabe fazer boa cachaça. Ou seja, 3 ilustrações, mas ele fala, poxa, mas o árabe vai comprar minha cachaça? Vai falar, não, mas o japonês gosta, aí o alemão, eventualmente, também gosta. Ou seja, ele vai descobrir essas oportunidades junto ao programa ao longo do tempo? Sim, ele vai não só descobrir, como nós temos alguns cases de sucesso no mercado, Nelson. Para você ter uma ideia, nós atendemos algumas, e para você, empresário que está nos assistindo, nós temos vários cases de sucesso no mercado já ao longo desse trabalho que nós fazemos do programa PX, tá? Então, nós temos um caso recente aqui de Tatuí, onde o empresário começou a exportar açaí através de uma caixa pequena de açaí e hoje ele exporta para mais de 15 países no mundo. Tá? Então, ele começou bem pequeno, foi dando os passos e hoje ele era dono de uma lanchonete e hoje ele é dono de uma indústria com o açaí in natura, onde ele compra e exporta, com o açaí para sucos, para sorvetes. Esse é um dos casos. Tem um outro caso também, um outro que nós chamamos de case de sucesso, que é de Poá, que também é uma outra empresa que exporta açaí, que aliás ela já está internacionalizada. Eu gostaria de aproveitar o espaçozinho aqui para dizer que nós trabalhamos com a exportação, capacitamos os nossos empresários para exportar e capacitamos eles também para se internacionalizar. Então, o empresário que já conhece todo o sistema de exportação e ele deseja se internacionalizar, ele deseja ter um escritório fora do país, ele deseja ter uma filial fora do país, nós também fazemos esse trabalho. A Apex também faz esse trabalho, através do programa PX, através da Atom, junto ao mercado. Tá? Então, nós temos vários cases de sucesso que isso pode mostrar e traz para nós a importância do empresário acreditar no seu potencial, no seu produto, na sua marca e em estar colocando ela fora do país. E um outro detalhezinho, Nelson, claro. Além de produtos, de bens, nós exportamos também serviços. As empresas de serviço, como de TI, como de games, como de editoração, que nós chamamos,
nós estamos hoje também trabalhando com essas empresas, colocando essas empresas, capacitando elas para que elas possam fazer exportações. Entre alguns outros detalhes aí de serviço que nós analisamos, né, juntamente com a gestão da Apex em Brasília, quando está fora desse escopo de TI, de games e de editora, nós estudamos, negociamos com a empresa, negociamos com Brasília e também capacitamos alguns outros tipos de serviço. Então, para entender essa questão aqui didática, importantíssima, pedagógica que o Arnaldo Oliveira nos passa, para você que é pequeno empresário ou não conhece o programa de qualificação de exportação, que você vai compreender nos 28 módulos, inclusive as exigências, a classificação fiscal, mas os costumes e cultura de cada povo, porque o empresário deve estar se perguntando, poxa, mas e a língua que você citou no começo, né? Como é que eu vou receber um contrato lá, um em árabe e o outro em chinês? Aí eu vou me esculhambar todo, eu estou aqui no interior, faço o meu produto legal, mas eu sou caipirão, tucura. Eu falei, não se preocupe, os módulos vão levar você a esse processo para você entender que as conversas, inclusive, são por tradutor. Perfeito, é exatamente isso, Nelson. Nós, ao longo dos 28 módulos, nós temos um módulo que nós tratamos exatamente de cultura, nós tratamos exatamente de como o povo daquele país ele vive, o que é importante para ele, se o nosso produto é adequado a ele ou não. Então, nós tratamos isso com o nosso empresário. Então, o nosso empresário pode ficar tranquilo. E quando a Apex trabalha com a promoção comercial que nós chamamos, tá? Que ela leva os empresários já certificados pelo programa PX para participar de projeto vendedor, projeto comprador, de missões, de feiras, né? Aqui só fazendo um parênteses, projeto vendedor é quando ela convida um número X de empresas e leva para um determinado país, uma determinada região no mundo, para que o nosso empresário possa participar do matchmaking lá, de uma rodada de negociação, ou o projeto comprador, quando ela traz o empresário, potenciais empresários compradores para o Brasil e convida os nossos empresários que já passaram pelo PX para participar desse projeto comprador aqui no Brasil, desse matchmaking, dessa rodada de negociações, bem como nas feiras, quando ela convida determinados segmentos de empresas que já passaram pelo PX para participar, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, tá? Ou as missões, onde ela costuma convidar, né, vários segmentos de empresas no mercado e levá-los, esse segmento, ou levar essas empresas para outros países, onde tem lá potenciais compradores, onde os nossos empresários vão conhecer esses empresários de lá, vão trocar informações e até mesmo fazer negociações. Lembrando apenas que quando acontece isso, os nossos empresários têm essa oportunidade totalmente gratuita. Detalhe, o programa de qualificação para exportação, eu não disse no início, Nelson, ele é totalmente gratuito. O nosso empresário não paga um centavo, ele apenas, o custo que ele tem, nós costumamos dizer assim, é o tempo que ele disponibiliza, ou ele ou a equipe dele, as pessoas que vão participar do programa e estar participando, não existe custo. Quando o nosso empresário é convidado para ir para uma feira fora do país, para um projeto vendedor ou para um projeto comprador aqui dentro do país, o custo que ele tem é apenas o de deslocamento e o custo de estadia. Toda a parte de estrutura lá na feira, onde precisa de tradutor, né? Você lembrou bem aí a questão da língua, que os nossos empresários têm essa preocupação. Lá tem tradutor que é por conta da Apex. Lá tem as pessoas que fazem um trabalho de apresentação, de abordagem dos clientes lá na feira, lá naquela rodada de negociação. Tá? Tudo isso é por conta da Apex. O nosso empresário não tem custo com isso. O custo dele é somente mesmo o de transporte, de deslocamento e o de estadia.
Okay? Legal. Arnaldo, eu aproveitar a sua experiência aqui conosco, né, como monitor na coordenação do Núcleo Bauru, Presidente Prudente e Araçatuba, para poder falar conosco o seguinte: a gente tem algumas curiosidades importantes para poder traçar aqui. Fala, poxa, café é brasileiro, né? Tem os africanos aí que fazem bem café, mas o que mais produz esses valores de transformação da indústria de valor agregado no mundo é a Alemanha. Exatamente. Eles não tem pé de café. Exatamente. A Alemanha não tem um pé de café e ela é a maior importadora e exportadora do café no mundo. Por quê? Ela importa grãos, ela trabalha cápsulas, ela trabalha vários tipos de cafés e ela exporta para o mundo. Então veja que interessante, um país que não tem um pé de café é o maior importador e exportador de café no mundo. Uma outra questão, o mundo árabe hoje. O mundo árabe são países que estão em desertos, né? Eles têm petróleo, mas para produtos como carne suína, bovina, avicultura, entre outros produtos, eles são os maiores importadores e exportadores, principalmente lá no mundo árabe, né, para os países árabes, né? Então, vejam, a importância da indústria de transformação no mundo hoje. E tudo isso através de uma palavrinha chamada exportação. Muito legal. Vou colocar aqui só com ilustração no bate-papo, porque nessa função de jornalista, né, gosto muito de questão econômica, tal, de serviços, lógico que exportação entra nisso. Tive o prazer de conversar com o Tiago, que é aqui da família da Jaguaci, que exporta avocado em nível bem consolidado, né, aqui na entrada de Bauru, né, centenas de hectares ali de fornecimento e tal, e ele me falava, poxa, o que você está fazendo aqui, aquelas câmaras frias gigantescas, né? Ele falou, estou recebendo os americanos aqui, porque eles vêm aqui para conhecer o projeto, para a gente se certificar das exigências deles, que tem peculiaridades diferentes do mercado europeu, por exemplo, onde ele já estava entrando com o avocado aqui de Bauru, tem a América do Sul também com alguns parceiros, para poder ingressar naquele mercado. Você vê como é bem consolidado em nível de profissionalismo essa relação. Eles vêm aqui para saber o processo desde o início. Na verdade é assim. Primeiro que existe, né, acordos laterais, bilaterais, multilaterais entre o Brasil e a maioria dos países no mundo, né? E segundo, quando nós temos esses clientes potenciais, né, eles fazem questão de vir até as nossas empresas aqui no Brasil exatamente para entender como funciona o nosso produto, se ele é sustentável, se ele tem a qualidade necessária que eles necessitam para colocar no mercado local, no país deles. Então, isso é interessante. Essa sua colocação é importante, Nelson, porque nós temos, como eu disse, vários cases de sucesso fora do país, né? E aqui dentro de empresas brasileiras que começaram pequenininhas e que hoje elas têm parceiros americanos, elas têm parceiros chineses, elas têm parceiros lá do mundo árabes, tá? Por quê? Porque eles têm o produto brasileiro como foco, né? E comentávamos sobre os produtos da Amazônia, né? A Amazônia hoje ela tem um trabalho muito forte de extrativismos e vários produtos que até então eram trabalhados regionalmente e que hoje aqueles empresários, pequenos empresários daquela região, eles estão exportando. E é um trabalho muito forte que a Apex, através do programa de qualificação para exportação, que é o PEX, faz naquela região amazônica, tá? E hoje faz para todo o país, né? E eu lembrava também no início, lá do nosso bate-papo, que nós temos parceria hoje com o Grupo S, né? Senai, Sebrae, SESI, com o Ciesp. Aliás, aqui em Bauru nós estamos localizados dentro do Ciesp. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial, se você me permitir, ao Gino, que nos recebeu de braços abertos, a Solange, que nos recebeu de braços abertos, a Gisela. Então, o nosso escritório do PEX hoje está aqui dentro do Ciesp. Em Presidente Prudente estamos dentro do Ciesp. Em Araçatuba estamos dentro do Ciesp. Então nós temos
todas essas parcerias que fazem com que fazem com que o nosso trabalho possa ser cada vez melhor e possa dar realmente um suporte importante a cada empresário que deseja colocar o seu produto no mundo internacional. Muito legal. Outra dúvida que eu anotei é que a gente tem uma feira anual, imagino que nesse ano, eu lembro das feiras de automóveis, aqui tem feira de tudo quanto é gênero hoje, né? De TI, de mercado, mas que faz esse networking mais organizado no mundo? Temos sim. Nós temos várias feiras, né? No Brasil todo, temos feiras aqui no Mercosul, nos países do Mercosul, na região da LAD, temos feiras na União Europeia, nos Estados Unidos, né? Canadá, mas uma das feiras que chamou a atenção no ano passado foi a Feira de Dubai. A Feira de Dubai, ela recebeu lá mais de 1,5 milhão de pessoas, né? E lá estávamos nós, quando eu digo nós, a Apex Brasil estava com um stand enorme lá e ela levou para lá inúmeros empresários que já faziam parte e que já tinham feito parte do PX, que já estavam certificados para participar, para apresentar os seus produtos naquela feira, né? Onde eles tiveram somente o custo de deslocamento e estadia, com todo o restante de custo através do trabalho que a Apex fez lá. Então foi uma feira importantíssima e que todo ano ela vai acontecer, justamente num país que hoje é a coqueluche no mundo, né? Ou seja, vários países que são coqueluche do mundo hoje, que são países do mundo árabe. Então isso é importante, tá, Nelson? Muito legal. Arnaldo Oliveira, monitor do Núcleo Atom PX, o programa de qualificação de exportação aqui em Bauru. A Rádio e TV Câmara agradece você ter vindo conosco e se faltou alguma coisa, por favor, fique à vontade nessa nossa função pública aqui de esclarecer, ser pedagógico em relação a esse importante programa. Nelson, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer para você, empresário, procurem por nós. Nosso telefone hoje, você pode procurar pelo telefone 15 99788 2700, tá? Nós estamos localizados, como eu acabei de dizer agora há pouco, no Ciesp, aqui no Distrito Industrial 1 em Bauru, tá? Estamos lá à disposição para atendê-lo. Então faça contato, nos procure. É um trabalho totalmente gratuito e teremos o maior prazer em atendê-los, o maior prazer em estar levando até você as nossas oficinas, os nossos eventos que nós fazemos todos os meses, né, tanto aqui em Bauru, como em Presidente Prudente, como em Araçatuba. E teremos o maior prazer em saber que a sua empresa pode ser um case de sucesso para a Apex Brasil em relação à exportação. E tem uma coisa interessante para finalizar aqui, o seguinte, que a sua empresa, ela faz todo esse trabalho, ela é certificada e ela vai exportar dentro do seu tempo, dentro das suas condições e possibilidades para colocar o seu produto, para colocar a sua marca fora do país. Nelson, obrigado por essa oportunidade e que a gente possa estar sempre juntos e conte com a gente, a você, empresário, e principalmente aqui o nosso município, que eu quero também fazer um último agradecimentozinho aqui, à SEDECOM, que é a secretaria que nos recebeu também de braços abertos aqui em Bauru, através da secretária Flávia, hoje é o secretário Renato Purini, e que tem feito um trabalho muito bom, principalmente lá através do Léo, do Gilberto e principalmente da Marina. Então, eu agradeço também a vocês que têm nos apoiado. Ok? Muito obrigado. E você que nos acompanhou aqui pela Rádio TV Câmara Bauru nas emissoras legislativas, se você pegou no meio desse programa e interessou sobre a questão da qualificação de exportação, Núcleo Atom PX aqui em Bauru, não tem problema. Isso é um documento público. Ele fica disponível na íntegra no YouTube. TV Câmara Bauru, só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.